A fenomenologia do espírito propriamente dita se inicia com a consciência, entendida no sentido mais comum mesmo, da capacidade que um ser humano tem, de um sujeito tem para conhecer algum objeto. E nesse começo da obra, a gente estuda as várias formas com qual o sujeito ele aborda o objeto e ele tende a o compreender. A primeira dessas formas e desses momentos é a certeza sensível, que ela é basicamente a confiança que o sujeito tem de apreender o objeto imediatamente, de ver uma cor e proclamar essa cor como verdade, e no momento seguinte ver outra coisa e esquecer daquela primeira. Ela é, portanto, a aparentemente forma mais rica de consciência, mas na verdade ela é a mais abstrata e mais pobre de conteúdo. E agora vamos ver o porquê disso. Para a consciência, nesse estágio, o essencial é o objeto, é o que está fora dela. Ela demonstra nesse início aquela atitude que eu tinha comentado nos vídeos anteriores sobre tentar adequar o meu raciocínio ao objeto de forma crua. Então essa primeira atitude de jogar a verdade absoluta no objeto, essa é a primeira atitude da certeza sensível. Dessa forma, o sujeito, ele é apenas um mediador. O objeto é essencial e eu devo me adequar a ele. Eu sou sou um mediador do conhecimento, do verdadeiro conhecimento. A primeira manifestação disso são as abstrações do aqui e do agora. Ou seja, quando eu vou tentar descrever um local, eu descrevo tal como ele é. Em determinado momento após isso, como Heráclito diria, o rio que eu estava não é mais o mesmo. Então o aqui muda. Da mesma forma que o agora. Se eu digo agora é noite, essa frase é a verdadeira agora. Mas daqui a algumas horas passa a ser dia. E assim sucessivamente. Portanto, essas palavras elas são um estático, abstrato. Elas não servem para descrever o real. O que a consciência percebe nesse momento é que a verdade ela é múltipla, que o mesmo objeto ele tem várias características que podem ser indiferentemente encontradas no mesmo objeto. E aqui se passa do estágio da certeza sensível para a percepção. Agora, a primeira conclusão que a consciência chega é de que o objeto ele é mediatizado agora. Ele é o pano de fundo no qual aparecem as várias características. O objeto, ele, portanto, é um universal. Ele é uma generalização que é indiferente e que suporta muitas propriedades. Como no nosso caso, que um rio ele é composto de água, que um rio tem tais peixes, que o rio tem um certo tamanho, que a água do rio tem tal cor, que a água do rio tem tais propriedades. Todas essas coisas subsistem indiferentemente no mesmo objeto.
E apesar do objeto ele ser indiferente, essas diversas qualidades, ele mostra algo ao sujeito. Então a gente começa aqui a ver um conceito muito importante na filosofia hegeliana, que é o do ser para o outro. Que o básico, o nosso conhecimento básico, é determinar o que as coisas são em si. Mas no nosso processo do conhecimento e na dialética própria das coisas, muitas características são para o observador. Então, por o objeto ele ser para o outro, a consciência ela conclui que a essência do objeto é para o outro. E assim como o sujeito também está voltado para o objeto, a unidade entre ambas ela é abstrata. Nesse momento há uma certa indiferença entre o sujeito e o objeto. E daqui a gente parte para o entendimento, que seria a última etapa da consciência. Essa vitalidade que o objeto demonstrou, sendo primeiro aparentemente em si e depois sendo aparentemente para o outro, demonstra que o objeto ele possui uma vitalidade própria. Ele tem um movimento interno que demonstra vida. E essa vida, ela é o conceito. Podemos dizer que é a característica mais importante no entendimento. Que se por um lado a certeza sensível ela coleciona fatos, a percepção coleciona qualidades, o entendimento vai colecionar conceitos. Como o objeto ele pode demonstrar ou não demonstrar suas propriedades, essa vitalidade mesma, ela adquire um sentido de força, que agora o objeto ele tem uma força em si. E é com essa força que ele vai se relacionar também com os outros objetos. E a partir dessa relação, desse jogo de forças, o entendimento ele vai perceber leis. E assim ele vai tentar pela primeira vez, né, estudar a natureza. É a atitude que o Hegel atribuía à ciência do seu tempo, a ciência mecanicista de Newton, que depois foi muito usado por Kant. Mas essa é a ideia que está em jogo agora. O que o entendimento percebe também é que um objeto ele exerce força sobre o outro e o outro exerce a força sobre o primeiro. Como nas aulas de física, sempre que existe uma força em um sentido, existe a força no sentido contrário, na mesma direção. Por exemplo, a força da gravidade é a força normal. Então o que existe não é só uma força que está ativa a todo momento, mas são forças que exercem a sua atividade em decorrência da solicitação de outra força.
E essa vitalidade entre os objetos entre si, de um momento poder solicitar uma força e de outro momento a força ser solicitada, permite que o entendimento crie leis. E criando essas leis, ela percebe que o interior dos objetos, que os objetos em si, tem algo de semelhante com o próprio conhecimento. Como se a própria alma, o próprio interior do sujeito fosse também o interior do objeto. E por isso mesmo ele pode compreender o objeto e a dinâmica entre eles. E aqui aparece outro termo também que é muito recorrente, que é o suprassensível, aparentemente também tirado e estudado desde os platônicos, desde os neoplatônicos, um termo bem recorrente na história da filosofia. E que como interlocutor imediato de Hegel é Kant, a gente pode falar também que a coisa em si é o que ele está tentando falar agora. Que como a gente só percebe os fenômenos como um véu entre as coisas em si e o sujeito, a união entre ambas é o suprassensível, é a coisa em si, que pode ser compreendida pelo objeto. Então Hegel também dá um passo um pouquinho além do Kant nesse sentido, de dizer que o entendimento ele compreende que o interior do objeto é o interior da coisa em si que ele está observando. Uma relação que pode se estabelecer também é de que na natureza a lei está para a força, assim como no conhecimento o conceito está para o ser. Então, assim como a lei ela é o abstrato, ela é a conclusão, a união de vários fenômenos, o conceito ele observa um objeto e ele deduz a sua essência a partir do ser, assim como a lei é abstraída da relação das forças. E se isso tudo era um pouco muito abstrato e difícil de entender, aqui também surge uma etapa que também me confundiu muito, que é o tal do mundo invertido. Que do que eu consegui refletir, significa que toda lei, quando ela é aplicada, ela resulta em seu inverso. Porque uma lei só é uma lei se ela prevê quando a lei não pode ser aplicada. E essa aleatoriedade própria do universo, ela é um choque, um espanto para a razão. Então toda lei ela acaba sendo ultrapassada em algum momento. É isso que eu entendi do mundo invertido. Mas essa união entre leis que sempre mudam e leis que permanecem, do observar delas, da simples contemplação desses movimentos, surgiu o conceito do infinito para a consciência pela primeira vez. Reconhecendo o infinito na natureza, a consciência também ela se iguala ao objeto, porque ela se percebe também como um ser infinito. Então, se eu sou um sujeito, o objeto agora, pela primeira vez, é o outro.
E assim nós terminamos a dialética da consciência e passamos à consciência de si, tendo como ponto de partida isso, a extrusão do outro a partir do sujeito. Peço perdão se não ficou muito claro, é um dos momentos mais abstratos, creio que, da obra. Assim como na lógica também, o começo parece muito mais difícil. Mas depois que a gente se acostuma aos movimentos e a esses conceitos, à forma de falar hegeliana, acredito que a gente pode tirar o melhor proveito e tirar as implicações infinitas que tem a filosofia dele. Então, até mais.